Então, gente, boa noite novamente, né? É uma alegria a gente poder estar aqui juntos e agradeço a presença de cada um, que é muito importante, né? Importante para cada um de nós. E esse tema, o dínamo, talvez vocês pouco tenham visto na literatura, né? Mas é um tema que a gente vai encontrar, mas ele não de uma maneira, me ajuda na palavra aí, gente, né? Não é tão fácil, né, de se falar sobre o dínamo. E esse texto veio através de psicografia, né? E nós temos aqui uma ajuda espiritual muito grande, né? E hoje eu queria contar para vocês que além de mim agora. Eu acho que todos nós recebemos enquanto grupo ali, mas agora a Tati já colocou lá no grupo, né? Um texto ou mais de um, e, e ela também começou a receber, e é mais um amigo espiritual que a gente tem, então é uma alegria muito grande poder dividir, né? Poder receber todas essas informações. Então vamos em frente. O que é esse dínamo, né? Quando a gente colocou o título Dínamo Divino, porque quando chegou, causa estranheza pelo desconhecimento, né? Principalmente falo por mim. Então, ele começa dessa maneira. Dentro de vós há mecanismos extraordinariamente sutis, que ainda não estão habilitados como poderiam estar. Existe dentro de vós uma capacidade extremamente intensa que transformaria a existência em sua plenitude. Se a gente pegar só essa parte do texto, dá para a gente refletir sobre muitas coisas, né? Principalmente sobre muitas coisas que a gente desconhece. Porque quando ele fala que há dentro da gente mecanismos extraordinariamente sutis, né? E o que isso quer dizer? Porque nós somos acostumados com o corpo físico, né? Então, nós olhamos para nós. Ô, gente, só um minutinho, estão me ligando de uma casa espírita e me deu uma sensação de que eu tinha uma palestra que possa ter esquecido. Só um minutinho. Bem, vamos continuar. Então, ele diz, né, que existem mecanismos extraordinariamente sutis. Então, como eu estava falando, a gente tem o hábito, né, de olhar para nós mesmos e para tudo que está ao nosso redor com os olhos da matéria. Então, nós temos um corpo material, e temos, né, e toda a sua complexidade, mas a gente realmente tem essa cultura, né, de olhar para tudo isso de forma só material. Só que existem mecanismos muito mais sutis
que realmente a gente desconhece, que é como ele diz aqui. E a gente pode pegar essa linha e olhar para a gente, para os nossos pensamentos, né? Então, nós somos os nossos pensamentos ou não somos os nossos pensamentos? O que que faz um pensamento? O que é a minha mente? O que é um sentimento? Né? E o que que isso reverbera na minha vida, repercute na minha vida como um todo? E, gente, eu não vou ficar aqui falando sozinha, tá? Então, depois a gente, quando vocês quiserem aí interromper, por favor, me interrompam, para que a gente vá discutindo. E ele ainda diz que se a gente tivesse o conhecimento disso tudo, a vida da gente se transformaria, né? Os mecanismos que ainda são complexos para o vosso entendimento são simples e salutares na visão espiritual mais aprimorada. Então, ou seja, para o mundo espiritual, para os espíritos elevados, de mundos mais avançados ou que estão um pouco acima de nós, né? Nessa hierarquia espiritual, já veem isso com muito mais entendimento, com mais simplicidade. Então, o que a gente precisa começar a compreender com esse texto é que existe dentro de nós uma capacidade intensa que a gente não utiliza. Né? Então, que a gente possa realmente começar a refletir sobre isso a partir desse momento, né? Para que a gente realmente extraia desse texto tudo que é necessário. Quer falar alguma coisa, Jorge, Tati, alguém, por favor? Ninguém? Eu sem mouse fico toda atrapalhada aqui. Mas não, eu. E como os assuntos são que a gente tem recebido são complementares, né? E os espíritos eles chamam muito atenção para as potencialidades que a gente tem dentro da gente, né? E o quanto a gente mergulha dentro da gente para tomar decisões, para pensar, para resolver problemas. Muito pouco a gente mergulha, né? Quando a gente passa por alguma situação, a gente logo responde com aquilo que está ali, orbitando a gente, com aquilo que está na superfície, né? E os espíritos, eles estão convidando a gente aí a realmente ir mais um pouco a fundo, né? Então, para isso a gente precisa desacelerar, acalmar e fazer as coisas de uma maneira que a gente ainda não tentou, né? Muito bom, Tati. Realmente é um caminho desconhecido, né? Porque a gente está tão impregnado do conhecido, tão contaminado, na verdade, tão condicionado com os pensamentos que a gente já tem, que é como o pensamento sempre faz o mesmo caminho, né? E normalmente é impulsionado pelo mesmo sentimento. E, consequentemente, vai levar a gente a um mesmo lugar, né? Então, não tem como eu ativar esse dínamo, eu fazer essa descoberta e utilizar essa potência sem que realmente eu saiba, né? Eu compreenda que eu preciso mudar a maneira de sentir e, consequentemente, de pensar. Quer falar alguma coisa, Jorge? Quero. Deixa eu ver aqui. O que, dentro do contexto dessa aula, o que o Espírito Amigo quer dizer o dínamo é a luz que a gente tem, ok? É a energia que produz, é o nosso coração que produz uma energia pura vindo do alto. Então ele diz ali que quando a gente pensa e sente aderido à matéria, então você diminui, a energia deixa de ser pura, ela começa a ser densa, ela já não traz saúde, traz doença, já não traz felicidade, traz tristeza. Okay? E isso é interessante todo mundo perceber. Então, nós temos uma força central que produz energia pura e luz.
como nós estamos aderidos à matéria, os nossos pensamentos, sentimentos, tudo que a gente vai estar aderindo à matéria, nós estamos dentro de uma densidade, de uma matéria mais grosseira, de uma energia mais grosseira. Então, é bom, tem muita coisa para refletir sobre isso. O primeiro é isso ali, ó. Desconhecemos as nossas potências, o potencial que temos de gerar uma energia diferente, pura, que nos dê felicidade, calma, paz, e etc, etc. Então, vamos começar a entender, essa aula é muito importante. Existe dentro de nós algo que é muito maravilhoso e que a gente não sabe, que a gente não se atenta, que a gente não usa. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção. Essa aula é um dos objetivos do nosso curso, como você fazer esse dínamo funcionar, e a Cris vai explicar aí para mim não ficar dando muito spoiler. Era isso, Cris. Tá, joia. Mais alguém? Então, ele diz assim, né? O conjunto que pensa e sente está aderido à matéria. É o que a gente acabou de falar, né? Então, nós temos o corpo físico, né? Nós temos o corpo espiritual, o duplo etérico, o corpo mental. Nós temos aí vários corpos, né? Mas hoje a nossa consciência, ela está na matéria. A nossa consciência. Mas só que nós temos o inconsciente, né? Que nos impulsiona muito mais do que o consciente, e temos aí essa, vamos dizer assim, essa carapaça, né? Que desde que nós nos conhecemos aqui nessa existência, enquanto encarnados, não nos foi oportunizado o desenvolvimento da parte espiritual, para a grande maioria, né? Então, nós crescemos e condicionados, né? Então, acreditando em muitas coisas, desacreditando em tantas outras coisas, mas muito distante da verdade, né? Que é a existência do espírito na sua plenitude, né? E não como alguma coisa que a religião nos fala. Então, hoje ele vai falar um pouco mais para frente sobre o todo, né? E a gente vai procurar colocar isso de uma maneira o mais acessível possível, mas hoje é uma semente que está sendo plantada aqui, né? Uma semente de um novo conhecimento, de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de sentir e de uma nova maneira de existir, ou seja, como eu vou conduzir a minha vida. E uma outra coisa importante que a gente precisa entender é que todos esses conteúdos, já te deixo falar, hein? Todos esses conteúdos, eles precisam realmente fazer parte das nossas vidas, né? Não como eu falo sempre isso nas palestras. Eu estou aqui, dedico a minha 1h30 aqui ao curso, estou fazendo a minha parte, ok, estamos fazendo a nossa parte, mas tudo isso precisa ser levado para a vida, né? Precisa ser colocado em prática, senão não tem função, né? Não tem função estar aqui. Então, cada conhecimento, para que ele realmente vire uma verdade no nosso coração, ele precisa ser vivido, sentido. E, do contrário, ele não tem função, né? Volto a dizer. Então, ele diz, acreditando que ali é a verdadeira casa, ou seja, o ser encarnado desconhece suas potências, mas isso já é sabido por vós, né? Ou seja, já falamos sobre isso muitas vezes. Pode falar, Helena. Então, assim, ó, para mim, tu tá travando, Cristo, fica paralisada, não escuto nada, mas eu não sei se é a minha internet, se é a tua. Sério? Eu só queria tirar essa dúvida. Perguntei, Eu mas acho, ninguém respondeu. acho que é a tua, Helena. Ah, é? Para mim tá bem tranquilo. Para mim também. Então tá bom, obrigada. Vou ver o que eu posso fazer. Mas o que eu queria falar, Cris, enquanto tu falavas ali, eu fico pensando assim, nós sabemos que nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Mas eu tentei voltar assim lá na minha infância, sabe? E pensar assim, eu fiquei pensando, se ninguém nunca tivesse falado em alma, se ninguém tivesse falado em espírito, será que eu, por minha própria conta, saberia
me perceberia no momento da vida como espírito, porque a impressão que eu tenho é que não, sabe? Parece assim que a gente é tão matéria mesmo, que se alguém não chegar, não bater na porta, você olha, tu não é só matéria, não, tem um espírito, tens uma alma. Me bateu essa dúvida, sei lá, uma viagem meio louca aqui, mas que a gente é tão matéria, mas tão matéria que se ninguém falar para nós, às vezes eu tenho a impressão que se ninguém tivesse me dito que eu tenho um espírito, que eu tenho uma alma, eu não saberia. Até agora não teria me dado conta. Ou, entendeu o que eu quis falar, Cris? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Não, eu entendi, mas assim, ó, eu penso que desde cedo a gente tem esse conhecimento, mesmo que seja um pouco enviesado, vamos dizer assim, né? Mas desde a religião é presente na vida da maioria de nós, independente que seja a religião católica, protestante, presbiteriana, o próprio espiritismo, né? A vida vem trazendo essas informações há muito tempo. Agora, a questão é a gente acreditar e olhar para isso como uma verdade, né? Porque as mensagens chegam há milênios, né? Jesus, Buda e assim, se a gente for olhar para a história, são muitos os mensageiros, né? E só que a gente não quer ouvir. Não quer ouvir, e hoje eu entendo que essa realidade está muito distante, como se assim, é uma coisa que eu sei, mas não é uma coisa que eu sinto como verdade, entende? Então, a Fabrícia acho que quer falar também. Pode falar, Fabrícia. Eu ia fazer duas colocações. A primeira, que hipoteticamente, se não existe nenhum mensageiro, eu acho que eu acho que é um pensamento meu assim, que estou abrindo para Fabrícia, discussão. só um pouquinho, teu microfone acho que está ruim, está bem abafado, não dá para te entender. Está dando para melhor agora? Tá. Oi? Tá. Acho que o celular estava longe. Eu fiquei pensando assim, se não tivesse nenhum tipo de mensagem, pelo viés da religiosidade ou outro, assim, acho que a dor ela se aproxima desse espiritual. É um pensamento só muito particular, né? A dor, o sofrimento, ele se coloca num outro plano, num plano de rendição, né? E outra questão, quando eu caiu a internet, eu voltei, pegou bem na sua fala, que se tem informação, mas não se vive, é a teoria pela teoria. E aí logo eu pensei, o quanto eu estou vivendo disso que eu venho aprendendo, o quanto que eu venho colocando em prática isso que eu aprendo aqui com vocês nas situações cotidianas. Não na quinta-noite, não na terça, como era no passado, enfim, mas nesse dia a dia mesmo, quando vem essas situações, e a gente sente as coisas da forma muito materialista, com todo esse lado mais sombrio, assim, e o quanto que tem que, né, buscar melhorar, mas enfim, daí, acho que é isso, era só as duas colocações que eu ia fazer. Obrigada. Obrigada também. Então, esse ano, né, esse curso que a gente se propôs a fazer esse ano, na verdade, é a continuação de todos os outros anos, né, e todo o movimento que a espiritualidade vem fazendo, a gente percebe que é um passo além, né? E o que isso significa? Ele está trabalhando, antes a gente trabalhou muito e está tudo intrincado, né? As coisas não estão separadas. Mas antes nós trabalhamos muito com o ser, né? Então, o ego, todas as derivações aí do orgulho, o ciúme, a raiva, e tudo isso, né? Que a gente, nossa, nós falamos sobre isso acho que 2 anos. Esse movimento, esse novo curso, essas novas mensagens que estão chegando para a gente, elas tratam, por que eu digo um passo à frente? Porque elas trazem para nós já sabemos de tudo isso, né? Todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, mas ele traz para a gente um caminho novo, ou seja, um caminho para o superconsciente, que a gente já falou tanto lá atrás também, né? Do inconsciente, do consciente, do superconsciente. Então, ele vem dizer para a gente, olha, vocês já sabem como vocês fazem, mas essa maneira não serve mais, né? Então, eu trago aqui um novo caminho. Eu trago aqui para vocês o conhecimento de novas potências,
que existe dentro de cada um de nós uma possibilidade muito grande de ser feliz, que é, a gente vai descobrir, né, como o Jorge falou ali, como é que eu ativo esse dínamo? Todo mundo sabe que é um dínamo, não é? É um gerador de energia. Como é que eu ativo essa energia dentro de mim? Como é que eu me utilizo dessa potência? Quer falar mais alguma coisa, Jorge? Alguém? Eu queria falar só a palavra contínua, que ela é muito importante. Como? É um gerador de energia, a palavra Contínua. contínua, Sim, sim, sim. porque é um gerador de energia contínua. Só Sim, vamos gerar energia se o nosso comportamento, pensamento, sentimento for contínuo dentro daquilo que a Cris vai explicar mais tarde. sim. Então, já pegando esse gancho do Jorge, né? Por que que precisa ser contínuo? Vocês imaginem vocês empurrando alguma coisa, né? Num terreno mais íngreme, né? Existe uma força, né? Então, se eu paro, imagina, a gente já tem um condicionamento mental, né? Tem todos os cascões mentais, essa energia mais densa. E se eu não dou continuidade, eu não me faço receptiva como deveria. O professor Maurício usa uma palavra muito, muito interessante, agora não me vem à mente, mas essa continuidade, ela é fundamental para que realmente a gente possa seguir. Não dá para... tem que ser um compromisso, sabe? Uma vontade. E esse compromisso, ontem, acho que a Tati mandou um texto muito bacana, que a gente... Tati, ajuda aí, qual é a palavra que tu usou lá no teu texto? É a responsabilidade, não. Espera aí. Disciplina? Disciplina. Que a Aham. gente vê a disciplina de uma maneira equivocada, como se fosse alguma coisa dolorosa, né? Alguma coisa que trouxesse sofrimento. Porque nós somos indisciplinados. Mas é através da disciplina, da vontade, que a gente vai conseguir ativar esse dínamo, né? E manter essa continuidade. Então, ele diz assim... Opa, tem alguém chegando. O conjunto opera em consonância com o todo. O que é esse conjunto, né? Esse conjunto, corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, opera em consonância com o todo. O que é o todo? Né? É importante que cada um reflita como é que percebe esse todo. Porque a gente vive encarnado em um mundo cheio de vida. Ou seja, a vida dos meus irmãos, né, das pessoas, a vida dos animais, a vida dos vegetais, a vida do planeta como um todo. Então, nós somos parte desse todo. Então, não existe como eu ver alguém do meu... Quando a gente realmente compreende com o coração o todo, eu vou prestar atenção do que eu me alimento, como eu me alimento, se eu me alimento para saciar a minha necessidade, ou se eu uso de gula, né? Como é que eu utilizo esse todo? Eu respeito esse todo? O que são os animais? O que são as plantas? Cada um com a sua função. Esses dias alguém estava falando assim, é um exemplo simples, mas que traz muita profundidade. As pessoas dizem, alguém já ouviu falar sobre isso, né? Quando uma árvore não dá frutos, existe um hábito de bater na árvore. E isso me emociona, sabe? Me deixa triste, porque... E por que bater na árvore no outro ano ela dá muitos frutos? Alguém sabe? Porque a natureza, ela é altruísta. Então ela se doa para o todo. E quando essa árvore apanha, ela tem a sensação de morte, né? Está sendo agredida. Então, como ela é altruísta, como instintivamente ela vai perder a vida, que não é o caso, né? Ela doa todos os frutos que ela tem. Então, a natureza, né? Os animais, as plantas, são muito diferentes de nós, né? E aí, por isso que a gente está tão afastado desse todo, desse amor,
desse dínamo, né? De fazer esse dínamo funcionar como deveria, porque nós somos muito egoístas, nós não somos altruístas e estamos num mundo altruísta, né? O mundo como natureza, como a nossa casa, né? Produzindo para que a gente possa sobreviver, esse corpo físico possa sobreviver e fazer o papel que ele tem, né? Que é o da nossa evolução. Então, né? Ou seja, o ser espiritual possuidor de vários corpos se identifica com o todo que pode ser tido como um grande universo, formado de matéria densa e também da sutilidade, ainda não percebida, mas que pulsa e emana vibrações essenciais. Aqui a gente pode falar, né, dessa rede de comunicação que é os pensamentos, dos nossos sentimentos. Ele vai falar um pouco mais sobre isso para frente. Então, é uma grande ilusão a gente achar que está aqui dentro da nossa casa, pensando alguma coisa e que isso não reflete em ninguém ou em nada, né? Então, nós somos esse grande todo e a nossa mente se soma a várias mentes semelhantes à nossa. Então, quando eu emito um pensamento, seja ele benéfico ou não, ele alcança dimensões inimagináveis e se encontra com outros pensamentos, como o nosso, né? Então, a importância do pensar, a importância do sentir, e como eu lido com tudo isso, porque isso reflete em mim, né? E em todo o universo. Então, nós não somos isolados. Quando né, tem algumas... A gente vê muito, né? Somos todos um. E somos todos um. Não existe a possibilidade de um pensamento negativo, principalmente quando ele é coletivo, ele vai surtir efeitos no planeta, né? Nos mares, no ar, nas coisas que acontecem, né? Então, tá tudo ligado. Então, quando a gente vê o planeta adoecendo, é porque nós estamos doentes. E as coisas não são separadas, por mais que a gente acredite que são. Pensamento, sentimento, pensamento. Pode dizer ainda a forma mental, que é a mesma coisa, né? Ou seja, a maneira com que eu sinto e com que eu penso. Então, eu crio uma forma mental. Para as pessoas novas, é importante que a gente fale um pouco, né? O que é uma forma mental? Se alguém quiser participar, por favor, o Jorge, as meninas. A forma mental é a maneira como eu penso. E aí eu pergunto para vocês, né? Como é que cada um pensa? Como é que cada um sente? Será que a gente consegue prestar atenção nisso tudo? Quando está acontecendo ou mesmo depois que acontece, né? Como é que é a forma mental de cada um? Eu sou agressiva mentalmente? Eu sou uma julgadora? Tenho muita caridade. A gente tem tudo isso, tá, gente? Eu só estou dando exemplos. Mas o quanto eu deixo isso dominar a minha casa mental, a minha forma de pensar? Nós não somos o pensamento, nós já sabemos disso, né? Então é importante que cada um perceba como é a sua forma mental, como é que cada um se conduz no seu dia a dia, né? O que pensa, o que sente, e consequentemente o que coloca, o que externaliza, né? O que fala, como se movimenta. Quer falar alguma coisa, Jorge? Oi, Cris. Não, acho que está tudo bem explicado, né? Então ele Sim, diz, sim. opa, pode falar. Vamos em frente. Ok. Então, sentimento, pensamento, pode dizer ainda a forma mental, que é a junção dessas atividades inteligentes, ou seja, pensar e sentir são atividades inteligentes. Agora, eu utilizo de inteligência para pensar e sentir ou estou condicionada dentro dessa minha forma mental, fazendo as coisas da mesma maneira, pensando e sentindo da mesma maneira? É uma reflexão importante, né? Como eu ativo o meu dínamo? Se eu penso e sinto da mesma maneira. Meu pensamento
faz o mesmo caminho que sempre fez. Como eu vou chegar num resultado diferente? Como eu vou ativar esse dínamo? E aí ele ainda diz, né? Mas que hierarquicamente a segunda depende da primeira, ou seja, o pensamento depende do sentimento. É que provocam as ligações, ou seja, eu sinto e eu penso. Então, as ligações, ou seja, o pensamento, deriva do sentimento. Muitas vezes a gente acha que é o contrário, né? Que eu penso e sinto. Não, eu sinto e penso. Esse é o caminho. E o que é utilizar isso com inteligência? Como é que eu penso e sinto com inteligência? E aí a gente pode elencar várias coisas, assim, a importância do estudo verdadeiro, né? Do entendimento, da compreensão, do discernimento. Eu consigo discernir as informações que chegam até mim através das outras pessoas, através de mim mesmo. Como eu estou pensando? Eu estou sentindo, né? De maneira amorosa, convergente com o evangelho ou não? Como eu me trato? Como eu trato as pessoas que estão ao meu redor? Qual é o meu sentimento verdadeiro? A gente consegue parar para pensar, refletir de maneira inteligente, observando tudo isso com bondade, principalmente dentro de mim, né? Eu me trato com bondade, eu consigo olhar, eu consigo receber uma informação de alguém relativa à minha pessoa de maneira tranquila, né? E aí a gente tem que ter uma discussão agora, a discussão no bom sentido, a conversa que avança, né? Que avança para esse dínamo, porque as outras coisas nós já sabemos todas. Quem é que levantou a mão? A Claudine, não sei se foi a Claudine primeiro ou a Fabrício. Pode falar, Clô. Acho que a Eu acho Fabrícia. que eu não baixei. Opa, Não, eu não baixei. Acho que ela estava como levantada de antes. Mas, primeiro, boa noite, né? Todo boa mundo. noite. Eu tava. Isso que tu falou agora, para mim, fez muitos. Nunca acho que eu tinha conseguido perceber dessa forma da questão do sentir primeiro e depois o pensamento, né? E, e esse encaixe foi porque eu comecei a observar um padrão de comportamento meu que realmente são determinadas situações que acontecem e me fazem me sentir de alguma forma, porque é o meu passado, né, o meu conhecido, são situações que despertam esse meu padrão, né, esse esquema mental, mas é a sensação em si, é aquele momento, é aquela vibração, é ali onde eu estou em volta e depois os pensamentos vêm num sentido de querer confirmar aquilo que eu estou sentindo. Então, Sim, é como se ligasse um radar alerta, que aí eu me domino por esses pensamentos, e aí eu fico tentando comprovar que eles são verdade com aquilo que está acontecendo da situação. sim, Então, ao invés de usar aquela oportunidade, né, no sentido do dínamo, como uma oportunidade nova de colocar em movimento novas sensações, novos sentimentos, esse novo mesmo, né? Então, o que acontece é quando você está ali envolto em situações que te atingem mais, né? Que te fazem sentir medo, enfim, se sentir ameaçada, é buscar lá no teu passado, opa, peraí, isso aqui já aconteceu comigo. Ah, olha assim, sim, ó, viu? A pessoa falou, aconteceu isso. E daí você fica naquele movimento, sim, assim, e perde a oportunidade de transformar tudo isso, né? E principalmente colocar amor naquela situação. Porque eu tenho percebido que o, o que a gente fala tanto aqui, né? Essa falta de amor por nós e pelas outras pessoas faz com que a gente se envolva, né, nesse turbilhão e deixe de transmitir e colocar outras vibrações no movimento, assim. sim. Muito bom. Deu, Clô? Terminou? Deu, terminei, aham, era isso. Não, e assim, ó, tu falou uma coisa interessante, porque quando acontece Porque a gente tem, todos nós temos os calcanhares de Aquiles, né?
Então, tem umas coisinhas que pegam a gente mais, assim, mais forte, vamos dizer, né? E quando parece assim que a gente consegue ter uma visão, é como tu olhar para uma janela, né? Tu consegue olhar, ver ali bastante coisa. Mas quando parece que chega uma situação que é mais trabalhosa, né? Para a gente, que é no nosso calcanhar de Aquiles, parece que a gente fica vendo por um furinho, né? Então a gente só consegue ter uma imagem, a gente não consegue expandir aquilo ali, porque a gente está no condicionamento, como tu falou, né? Aí vem as ideias, vem os pensamentos reforçando para que tu fique na prisão, para que tu fique no automatismo e nesse condicionamento, né? Então, usar de inteligência é isso, né? É estar na situação e tá com esse olhar amplo, olha, o que está acontecendo aqui, né? Que pensamento é esse? Que sentimento é esse? E por isso a importância do estudo, porque se eu começo a conhecer todas essas coisas, eu sei que existe um evangelho, né? Eu sei que existe, eu já sei que é através da bondade, do amor que eu vou chegar lá. Então, tudo que for contrário a isso, eu vou estar retroagindo, né? Ou seja, eu vou estar ali na inércia, trabalhando nesse mesmo sentimento, né? E reforçando essas camadas que a gente já tem de sobra. Então, o que ele pede para a gente, o objetivo desse texto e desse curso, na verdade, né? É o novo, é o sentir diferente, é o pensar diferente, é usar dessas potências para que a gente realmente vá em frente, né? Tudo certo, gente, até aqui? Alguma dúvida? Oi, Cris, é a Tati, posso Oi, falar? querida, tudo, imagina? Com certeza. Boa noite, gente, a todos. É, é isso que tu estava me falando, tu e a Clô, né, que vocês estavam conversando agora, e também sobre até tu comentares que cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Eu vejo que, para muito além de cada um ter a sua peculiaridade, a sua particularidade no que realmente mexe, né? E deixa aí, traz um constrangimento maior, uma humilhação maior, né? Também o momento que a gente vive, né? Porque tem muitas situações que num dia não mexem com a gente e num outro dia que a gente está mais fora, né? Tá mais inconsciente, parece que vem numa força maior, assim, né? Mas justamente pela ausência, pelo fato da gente não estar manso, da gente não conseguir olhar para todo esse sentimento que está vindo, para a avalanche de pensamentos. Então, é muito também essa questão de da gente se perceber, né? E quando notar já é, a desordem, é porque, na verdade, não foi naquele momento, né? A desordem já estava estabelecida, só que a gente que não estava notando. Então, algo que deu um chacoalhão a mais fez com que aquilo só ficasse um pouco mais evidente, né? Então, pelo menos eu noto assim que às vezes eu me pergunto, nossa, mas por que que isso aconteceu ontem exatamente dessa forma, não me incomodou e hoje está me tirando do eixo, né? Então, são coisas que a gente também tem que se observar nesse sentido. Obrigada. Obrigada, amiga. Então, aqui, a segunda parte, ele diz assim, ele diz, é importante que a gente entenda, existe um sentimento, pensamento, né? Então, o pensamento vem depois do sentimento, né? E aí, o que que acontece depois? Aí ele diz, o sentimento impulsiona o pensamento que se estende como grandes antenas ou como grandes garras, captando e aderindo, se projetando sobre o que lhe é semelhante. Se a gente parar para olhar para isso aqui com bastante seriedade, a gente vai começar a compreender o quanto o pensar e o sentir é complicado. Porque se ele se projeta como antenas, né? Ou como grandes garras, captando e aderindo, e se projetando sobre o que lhe é semelhante. Então, se eu tenho um pensamento negativo, o que que isso traz para mim, né?
não é só pensar, porque o ato de pensar parece uma coisa muito simples e de sentir, né? E como desde lá no início ele vem dizendo, né? Os mecanismos são muito sutis. Existe um invisível muito poderoso que a gente ainda desconhece, né? Porque nós não conseguimos olhar com os olhos da matéria, então a gente acredita que não exista. Então, o sentimento, o pensamento, tem um poder gigantesco nas nossas vidas. Então, volto a dizer, né? Nós somos construtores do nosso futuro, somos construtores do nosso momento, né? De como estamos vivendo, se estamos sofrendo, se não estamos sofrendo, ou se sofremos muito, ou se estamos doentes. São construções mentais, gente, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos. Vamos plasmando, né, através desses impulsos que esse sentimento provoca, através do pensamento. Então, vamos granjeando nesse todo mais do mesmo. E por que às vezes é tão difícil sair de um estado mais denso? Por esse motivo, porque vai se somando, né? O bem se soma ao bem e o mal se soma ao mal. Por isso a importância da constância, da continuidade. Porque é um trabalho que precisa ser diário, né? Precisa ser inteligente. Porque agora eu compreendo como funciona. Eu sei a minha responsabilidade no sentir e no pensar. Todas as falas que a gente faz são sempre salutares, sempre. Todos os textos que chegam são sempre amorosos. Então é preciso que fique muito claro. A espiritualidade deixa isso muito claro. E que em nenhum momento que exista o sentimento de culpa, né? Aquele sentimento de, por que eu não fiz? Não. É uma informação nova que chega no momento adequado para cada um de nós aqui, né? Então, cada um vai pegar essa informação, trazer para dentro de si e refletir sobre isso, né? Se colocar no presente. O que eu estou fazendo com as minhas potências? O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho pensado? O que eu tenho sentido? Esse é o grande objetivo, porque enquanto nós não tivermos a capacidade de autoconhecimento, ou seja, olhar para dentro de si amorosamente, né, e enxergar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, o nosso medo, as nossas angústias, olhar de frente, né? E aí sim, quando a gente olha e vê, a gente consegue começar a se movimentar de uma maneira diferenciada. Alguém? Vamos em frente. Todo esse sistema, né, de tudo que nós falamos até agora, ele todas essas conexões, vamos dizer assim, de sentir, pensar, né, é muito rápido. E na maioria das vezes inconsciente. É inconsciente, porque quando a gente pensa e a gente sente, por desconhecimento, não sabemos o que acontece com esse todo, né? Pois os mecanismos do subconsciente lideram o psiquismo humano. O que é esse subconsciente, né, gente? Nós já falamos tanto sobre isso. São todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, todo o nosso condicionamento, tudo que tem dentro da gente, né? Tudo que está gravado, né, na nossa alma, todas as nossas dores, todo o amor que a gente tem, né? Porque tudo já está dentro de nós. Uma parte mais soterrada, que é a parte mais amorosa, né? Que é o centro, que é a proximidade com Deus. Hoje nós estamos na periferia, né? Ou seja, com sentimentos menos nobres. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos repletos de amor, né? Só não conseguimos acessar da maneira adequada ainda. Mas é através desse mecanismo
desses estudos, dessas reflexões, dos nossos momentos conosco, né, de meditação, que essa carapaça vai se dissipando e essa mente vai se expandindo, né, trazendo mais paz, mais alegria, e às vezes a gente se pega tendo pensamentos muito maravilhosos, né, que trazem sentimentos que a gente não está habituado a ter. As atrações acontecem em velocidade, intensidade e abrangência inenarráveis, criando uma rede, um emaranhado quase inevitável. Então, né, a figura ali é muito propícia. Então, a gente sente, a gente pensa, e isso é quase que instantâneo. E a gente se liga a essa rede. E se vocês pararem para perceber, quando a gente tem um sentimento, seja ele positivo ou negativo, se a gente deixa que ele se expanda, é impactante, tanto de uma maneira quanto de outra, né? A alegria que traz, a satisfação que traz, e também a tristeza, né? Que a gente se coloca quando deixa com que isso se expanda, um pensamento de raiva, de mágoa, que reflete no nosso ser como um todo, né? Trazendo vários tipos de manifestação e, consequentemente, deixando sequelas ali nas próximas horas ou até dias, né? Quantas vezes, assim, depois de um acesso de raiva, de uma tristeza muito grande, a gente fica prostrado ali por alguns dias, né? Se alimentando ainda dessa energia. Esses acontecimentos, ou seja, a intensidade dessas ligações, ainda não podem ser medidas pelo homem, né? Então, a gente sabe que está avançando, os estudos vêm avançando. Hoje em dia se fala muito mais, né, graças a Deus, nessas construções mentais, no poder da criatividade, ou seja, o quanto eu posso criar de alegria na minha mente, através dos meus sentimentos, através dos meus pensamentos. Façam essa experiência, né, diariamente, relembrem um momento feliz, sorvam daquilo ali, né, respirando, sentindo, e isso é fabuloso, porque é criatividade, né? E não é fuga. Não é uma fuga da realidade. E sim a usar a potência que é a criatividade para trazer novos panoramas mentais, né? Isso traz paz, traz novas conexões espirituais, inclusive. Porque se a gente for fazer se a gente fosse fazer uma tabela, né, de pensamentos, com certeza os pensamentos negativos estariam muito além dos positivos, né? A gente às vezes não, cotidianamente, né? Tem o hábito de ser atraído mais intensamente pela negatividade. Até porque a negatividade, ela toma conta, né? Com uma percentagem maior das nossas vidas, através dos meios de comunicação, das conversas. Então, parece que o mundo gira dessa maneira. Mas também há muita positividade. Então, é importante que a gente escolha sempre, né? Tudo é dualístico, inclusive essa situação. Alguém, gente, eu tô só falando aqui sozinha, né? Tá todo mundo quietinho aí. Tem horas que eu penso que eu caí. Caí? Caiu não. Vamos lá. Quer falar, Tati? Um pouquinho, não? Não, tudo Ah, tranquilo. então tá. Daí ele diz assim, né? Então tem-se a impressão de que o acaso existe. E tudo parece inevitável, mas na verdade tudo é provocado pelo sentimento. Então, gente, essa é uma compreensão bem interessante, bem profunda, né? Porque como nós estamos tão distanciados de nós e tão desconhecedores da lei de Deus, da lei da vida, né? Que é a vida? Vida é alegria, né? É o bem, é o bom, é o belo, é Deus. E nós estamos muito ligados à morte no sentido da vivência que a gente tem no dia a dia, né? De viver nessa periferia de egoísmo, de orgulho, de medo, de inveja, de ciúme, de insatisfação, de carência, de revolta, né?
Então, nós vivemos muito afastado desse centro, que é o amor, né? Então, por vivermos na periferia, por desconhecermos completamente a existência desse dínamo e dessas potências, nós achamos que o acaso existe, né? Que as coisas são inevitáveis. Mas é uma pseudo-verdade, né? Entendes a importância do sentir? Entendes a importância das palavras de Jesus? E aí vamos fazer, né, uma correlação entre o Evangelho e tudo isso. O que tem no Evangelho? O que diz o Evangelho de Jesus? Em todos os capítulos, porque se a gente fosse fazer um extrato, né, do que é o Evangelho, a gente poderia resumir em amor, bondade, caridade e perdão. Mas o Evangelho tem muitas páginas. Eu tenho o meu aqui, são quase 400 páginas, né? Falando disso tudo. E é importante que a gente faça essa reflexão. Não existe outro caminho. Eu posso usar as minhas muletas, as minhas bengalas, né? Ou seja, eu posso colocar para mim mesma todas as minhas dores, todas as minhas frustrações, toda a minha revolta. Mas se eu usar de inteligência e realmente eu conseguir discernir sobre tudo isso que a gente vem falando, eu sei. Eu só não compreendo com o meu coração ainda. Mas eu sei que o caminho é o Evangelho. Pode falar, hein? Ô, Cris, tu leu ali, entendes a importância do sentir, né? O sentir, porque o pensamento a gente sente e depois pensa. E a gente tem controle pelo sentir. Como que vem o sentimento? De onde ele vem? Como que ele surge? Então, eu vou falar com o que eu entendo, depois se alguém mais quiser complementar, eu acho que essa é uma discussão que a gente pode ter aqui, é muito construtiva, né? Vamos analisar, da onde vem o sentir? Não vem do inconsciente? Como é que eu sinto? Eu sinto com um conhecido, né? Se eu fui muito maltratada na minha infância, como é que vai ser o meu sentimento? Se eu tive situações... Aí a gente vai ter que ir lá para a queda, né? Onde a gente se deslocou, vamos dizer assim, né? A gente caiu, ficou contraído no orgulho, no egoísmo, afastado de Deus. Então, qual é o sentimento que prepondera dentro de cada um? Porque é disso que eu vou me alimentar, né? Existe um bem dentro de mim soterrado, que precisa ser reavivado. Por isso que a humanidade passa aí por milênios de existência, vindo de um mundo para o outro, né? Para que aprenda a amar novamente. Então, da onde vem o sentir? O que eu tenho dentro de mim? O que eu tenho nos meus porões? Porque eu vivo uma experiência e ela reverbera nos meus sentimentos. Muito profundamente e inconscientemente. Compreende? Não é só o consciente, eu não consigo resolver todos os meus problemas através do consciência. Porque quase 90% está inconsciente, né? E esse sentir precisa ser despertado. Por isso que a Ô, gente Cris, precisa... Oi? então, mas a minha dúvida consiste exatamente nisso, assim, porque o sentir no meu, me perdoe se eu estiver equivocada, né? Mas o sentir, na minha concepção, é algo que vai surgir, justamente porque, tipo, eu vou receber o instinto através de um dos meus órgãos de sentido, sei lá, né? E vou ter um sentimento que vai levar para o pensamento. Mas esse sentimento, como tu mesmo falou, ele já está aqui, ele já vem do meu inconsciente, ele vai aflorar, certo? E daí vem a questão do pensamento, aí eu posso refletir sobre que ação eu vou ter, aí eu posso reconhecer, eu posso, mas
a impressão que eu tenho é que sobre esse primeiro sentimento eu não tenho controle, entende? Posso ter depois, mas o primeiro que vem eu não tenho controle sobre ele. Estou equivocada? Vamos ver o que que o Jorge tem para falar. Oi, eu não entendi bem a colocação da Helena agora. Nas aulas passadas, nós vimos que o problema não é o sentimento nem o pensamento, são os conteúdos mentais que nós estamos aprisionados, condicionados, que ele passa e absorve esses conteúdos. E aí esses conteúdos vêm para a nossa tela mental e verbalizamos eles. Então, há um conteúdo pré-existente, há um cinturão que eles chamam de cinturão de imagens, né? Então, o sentimento, o pensamento sai, que é uma energia eletromagnética, né? O pensamento é eletricidade e o sentimento é magnetismo. Eles se juntam e começam a viajar. Passam nos conteúdos que nós estamos condicionados, que vem do subconsciente, que vem do passado, que é pré-existente, e aí ele volta para a nossa tela mental, para que a gente tenha uma informação e aí a gente parta para o novo a partir do velho. É uma informação, não é para a gente viver. Tanto que nós vimos na aula passada que o pensamento não é para ser vivido, é para ser observado, compreendido, para discernir sobre ele, entendê-lo, e aí dar um novo rumo para ele. Eu não sei se respondi a sua pergunta, Helena. Isso? Ô Jorge, e o sentimento, ele pode ser transformado através da inteligência, né? Sim. Porque se eu Tudo, sinto, e através da vontade, né? sim, Primeiro através da vontade. isso é um conjunto, né? Então, porque assim, eu posso sentir prazer em sentir raiva, né? Perfeito. Mas eu Na, tenho na uma... verdade, tudo, Cris, desculpa, Não, tudo é para ser transformado. sim, A gente aqui não transforma e continua vivendo os mesmos conteúdos. sim, Esse é que é o nosso problema. O nosso problema são a mente mecânica, o automatismo, o condicionamento. Então, você tem um sentimento e um pensamento que ele sai limpo. Só que ele mergulha nos condicionamentos e aparece para a gente já condicionado. E a gente continua repetindo. sim, Mas nós deveríamos transformar tudo, porque a energia se transforma, não é? E a consciência também. Tanto que todo esse conhecimento já está em nós. O passado, o presente e o futuro já está em nós. Então, o passado vem para o presente e eu pego o futuro e transformo o passado no futuro. E aí repito o futuro até que ele se torne um novo condicionamento. É sim. isso. Tudo bem, Helena? Foi respondido ou não? Ai, acho que não. Deixa eu dar Só um... tem um Posso dar um detalhe. exemplo? Pode, Hum. pode dar exemplo. Então, assim, vamos supor que, por alguma razão, eu tenha medo, sei lá, medo de cachorro, por exemplo. Um exemplo bem chulé, assim, sabe? Então, ao ver um cachorro, automaticamente eu vou sentir medo, certo? Porque esse está no meu inconsciente, por alguma razão está lá. O que eu estou querendo colocar é justamente isso, assim, ó, a importância desse sentir. Então, não é esse sentir medo nessa situação que o espírito está se referindo? Porque Tá, que responsabilidade eu tenho nesta vida agora, né? Agora, se eu sinto esse medo que, na verdade, eu ainda desconheço, né? Então, estaria ali a questão da responsabilidade, da importância, porque daí eu teria que investigar esse medo, ver a sua origem, como é que eu transformo isso? Seria isso? isso. Aí, por exemplo, já deixo vocês falarem, meninas. Assim, ó, tu tem um medo, tu olha para esse medo, se tu usar de inteligência e de vontade e de discernimento, tu vai entender que é uma ilusão, que é alguma coisa que quer te dominar, mas que não é verdade, né? Por que que tu vai ter um medo de cachorro? É um exemplo, mas tudo bem. Por quê? Tudo bem, tivesse uma experiência lá atrás, mas aí tu vai te deixar dominar por esse sentimento e vai deixar que a tua mente seja tomada pelo pensamento, entende? Não, tem que reagir. A gente precisa reagir a esses condicionamentos, né? E de maneira inteligente e com vontade. Ou seja, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais pensar assim.
Porque eu já sei que os cachorros não ficam mordendo as pessoas o tempo inteiro. É que, na verdade, assim, ó, eu até já coloquei isso uma vez, né, que para mim ainda é complicada essa questão do sentir e pensar, porque eu sempre imaginei que a gente primeiro pensasse e depois sentisse, né? Isso era né? Durante muito tempo se pensou isso. Então, primeiro eu penso, de acordo com com o meu pensamento, eu vou sentir, vou ter alguma sensação, né? Mas, e é o contrário, né? Primeiro a gente sente, depois, entendeu? Porque, na verdade, a importância do sentir é a mesma importância do pensar. É quase a mesma coisa, certo? Mas é isso, não quero te atrapalhar mais. Não, não atrapalha, mas é como é um movimento novo, vai causar dúvidas mesmo. Vamos, eu não sei se foi a Maria ou a Ju que levantou a mão primeiro. Também não Acho que sei. Quer falar, Maria? pode ser, pode ser. Fala, Maria. É só para tentar dar uma outra visão sobre essa questão que a Helena trouxe. Se a gente está encarnado aqui, e é uma ideia, né? Se a gente está encarnado aqui nesse planeta e a gente interage com o meio externo, a informação ela vai vir de forma externa para o interno. Então, pensar que o sentir é uma forma de interação com o meio externo para que a gente consiga internalizar a informação que dentro a gente não consegue ver sem essa relação com o meio externo. Eu não Sim, sei se eu consigo ser clara, bem claro. mas Aham. é tipo isso. É tipo assim, tu tá aqui, tu tá encarnado, tu tá sentindo o tempo inteiro. E esse sentir é a tua interação com o externo. Então, automaticamente o sentir vai vir primeiro, porque tu interage para sentir, para que tu internalize esse sentimento e aí tu consiga no teu sistema nervoso central, que é mais dentro ainda de ti, Pensar. raciocinar sobre aquilo. E Uhum. ainda mais disso, quando tu consegue visualizar o teu pensamento com o teu lado espiritual, que é mais dentro ainda de ti, então é um movimento de fora para dentro. Por isso que o sentir vem antes de qualquer outra coisa. Sim, Era isso. obrigada, Maria. Fala, Ju. Ai, amiga, tu é maravilhosa. Adorei. É muito bom. É, a minha, enfim, a minha percepção sobre o que a Helena falou é que eu acho que mais do que controlar o pensamento, a gente tem que disciplinar o pensamento, né? Então, quando a gente fala assim, ah, eu tenho medo de cachorro, eu tenho que controlar esse medo, eu acho que não, eu acho que a gente tem que disciplinar esse sentimento exterior que está vindo, como a Maria falou, para poder depois disciplinar a nossa mente para daí fazer o que a Helena falou, entender a percepção desse sentimento, desse pensamento, buscar a fundo, né, o que causou esse sentimento ou esse pensamento e alterar isso. Então, eu acho que a lógica é essa que a Maria colocou. É um negócio exterior que vem para minha autopercepção Sim, e depois que funciona para a disciplina do meu pensamento, do meu interior. Então, eu acho que é mais ou menos isso. é isso aí. Muito bom, meninas. Porque é tudo muito intrincado, né? E a gente está tentando dividir, ou seja, colocar em pedacinhos. E, na verdade, as coisas são bem dessa maneira. E volta a história da disciplina ali da Tati, né? Sem disciplina, sem vontade, sem inteligência, sem discernimento, realmente a gente não consegue avançar. O Jorge quer falar. Oh, eu adorei o que as meninas colocaram aí. Helena, se você está dentro de um processo de reação, é porque você tem uma força espiritual que está muito forte. Então, sem você se aperceber, porque você está ausente do teu mundo, a força chega e te domina, não é? Por isso que é necessário mesmo o que a Ju falou, é disciplinar a mente. Agora, precisa entender, Helena, assim, se tudo começa no processo de mansidão. Se você não tiver mansa o dia todo, se você não tiver paciente, serena, para que você possa olhar tanto para os movimentos exteriores, como você está reagindo a eles, e disciplinando,
e colocando ordem na sua casa mental. E você vai fazer isso estando presente. E você só pode estar presente se você estiver mansa. Porque se você não estiver mansa, você está dominada pela irritação, pela uma pressa, pela uma agitação, por preocupações, por ansiedade, ok? Ou até mesmo por querer controlar as coisas para que elas saiam do seu jeito. Então você vai estar sempre dominada por uma força. Aí vem uma força maior, não é? E se sobrepõe, dominando todo o seu psiquismo, fazendo você se comportar de acordo. Então, o primeiro passo para se ter autocontrole, autodomínio, disciplinar a mente, colocar ordem na mente, observar todas as informações, sejam internas, externas, mediúnicas ou não, é a mansidão. Não tem outro jeito. Por isso que bem-aventurados são os mansos. Por isso que os mansos herdarão a terra. A terra é onde semeou. Entende? E outra coisa que precisamos entender, todos os conhecimentos já estão dentro de nós, não tem nada fora de nós. O que você veio no passado volta agora no presente, mas você já sabe, porque o coração contrai. A gente entende. O conhecimento do futuro já está com a gente. O que precisa mesmo é ordem, é disciplina, é compreensão e discernimento de tudo que está acontecendo. Colocar cada coisa na sua caixinha. E isso tem que ser feito por alguém que está presente na sua casa mental, não ausente, não inconsciente, não dominado por ansiedades, por pressas, por agitações, por preocupações, etc, etc, etc. Ok? Então vamos procurar ser mansos e pacíficos. Esse é o primeiro passo. Depois desse passo, todas as outras coisas vão tomando forma. E aí a disciplina mental pode ser alcançada. Sem essa mansidão, não tem como. Entendam isso. Era isso, Cris. Obrigado. Eu acho que a Fabrícia está com a mão levantada, né, Fabrícia? Pois, eu queria perguntar se mansidão é sinônimo de não fazer Fabrícia? nada. Tá bem Oi, baixinho. tá me ouvindo? Tá baixinho? Tá. Eu acho que eu tô pelo o Bluetooth ligado deve ser. Jorge, a mansidão, quando se fala tanto nisso, é a mesma coisa que não reagir, não fazer, não deixar passar essa energia como se fosse uma onda do mar assim, em cima da nossa cabeça quando a gente mergulha. É nesse sentido? Ser manso é isso? Jorge, eu posso responder? Claro, eu ia falar para a Cris responder, mas pode responder, sim. Sabe, desde quando o Jorge falou da mansidão aqui, e sempre quando ele falar sobre isso, eu vou lembrar de um exemplo, é, de uma vez que eu sofri um acidente de carro e eu contei para o Jorge, ele me mandou uma mensagem perguntando, ele não estava falando do carro, né? Tá, mas como é que tu tava? Tu estava acelerada? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque aquele era meu estado natural. Então, eu acordava e saía correndo, fazendo as minhas coisas e comia de qualquer jeito, me vestia de qualquer jeito, fazia tudo de qualquer jeito, porque a aceleração era o meu estado natural. Tanto é que eu não conseguia fazer coisas básicas, porque etapas básicas, gente, eu não conseguia arrumar a cama, porque eu estava muito acelerada. Então, a ansiedade já estava mil e eu já estava querendo viver naquele momento lá da frente. Então, o parar, o falar devagar, o parar, o fazer as coisas com atenção era algo inimaginável para mim, porque eu achava que aquele ali era o estado normal. Então, quando o Jorge me perguntou se eu estava acelerada, eu parei para pensar e eu. Sabe quando tu dá até uma respirada assim, com calma? Foi a primeira vez que eu percebi a minha aceleração.
E aí eu queria responder essa pergunta questionando: tu já parou para prestar atenção na aceleração? Porque quando a gente para prestar atenção na aceleração, é que a gente percebe o potencial de calma e de mansidão que a gente tem dentro da gente, esperando para ser utilizado e acessado, e a gente diz não. Então, eu acho que para responder essa pergunta, né, estar acelerado é isso ou aquilo, eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida com silêncio, sabe? De sentir. Sentir o que é a mansidão. Para que aí sim a gente não coloque conceitos em cima dela. Porque se a gente coloca conceitos em cima dela, é qualquer coisa, menos a mansidão. Era isso que eu queria falar antes, quando o Jorge começou a falar, e aí eu. Mas bom que apareceu o momento oportuno. Tá fechado, Cris. Não, eu disse muito bom, é bem isso, né? Tudo que for contrário a esse estado de paz e de observação é contrário à mansidão. Acho que a Ju ainda quer falar. Quer falar, Ju? Não, eu esqueci de baixar a mão. Fabrícia compreendeu? Quer falar mais alguma coisa? Calma que eu estou observando agora. Tá, ok. Então vamos Não, continuar. Opa, sim, o exemplo da Tati foi bem legal mesmo. Porque eu, assim, bom, eu tinha um pouco disso na minha cabeça mesmo. Tá, se mansa, respira, calma, volta para o seu eixo, senta, não reage, não reage. Era mais ou menos como eu estava fazendo, sabe? Respira, deixa passar, calma, tudo bem. Dependendo da situação, até ajuda. Não precisa ter reação para tudo, ou para nada, mas enfim. Só que a Tati trouxe uma outra ideia, que eu realmente não tinha pensado, que é o oposto disso, o oposto complementar. O quanto você está acelerado e que você não consegue ficar calmo. Né? Nesse sentido. Valeu, Tati. Obrigada. vamos em frente. Mais alguém? O meu vizinho aqui late um monte. Tudo que Mas sente... não dá para ouvir, não. Não Não, dá eu para não ouvir tô os latidos do ouvindo. cachorro? Não estou ouvindo. Ah, que bom. Não consigo ouvir também. Então vamos lá. Ô, Oi. Cris, Oi. é só para avisar para o pessoal que nós vamos ter, acho que 2 ou 3 aulas sobre mansidão. Então, nós vamos conversar bastante sobre isso. Uhum. Essas 2 aulas primeiras é só para a gente buscar bastante o interesse de vocês. Mas todas Sim. as coisas que estão sendo faladas aqui, elas vão ser revistas e revistas em várias aulas durante o ano. Então, vamos repetir vários assuntos várias vezes. Nós vamos E esmiuçar aí bem, todo né, mundo vai Jorge? conseguir entender. Isso. Vocês não estão ouvindo? Não, tu tá de fone? Eu tô? Meu Ah, é Deus. por isso Ah, então. que bom, que bom. É Então tá. por isso. Então vamos continuar. Tudo que sentes te liga ao todo e habilita dentro de ti forças ainda desconhecidas que te prendem ao mal ou te impulsionam ao bem. Ou seja, é tudo que a gente já falou até agora. Existe dentro de cada criatura um centro de força que te dê como exemplo um dínamo, que é acionado como uma máquina, que podes imaginar que produz eletricidade. Esse mecanismo é acionado através das tuas escolhas, ou te afundas no mal, ou te eleva às alturas, sentindo as vibrações angélicas. Tudo parte do que tu sentes, como sentes. Já sabes que possuis essa capacidade. Então, gente, ele dá o nome de dínamo, né? Como exemplo, ou seja, como alguma coisa que produz energia e que é contínua, né? Que a gente pode acionar de uma maneira
positiva, ou pode simplesmente inativar esse dínamo, né? Porque inativar no sentido de que se eu me volto para tudo que é negativo, eu não faço com que isso gere a energia que ele é proposto, ou seja, ele esse centro, vamos dizer assim, é o amor, né? É o que nos aproxima de Deus. E a gente vai ver no próximo slide. O próximo slide até eu coloquei aqui uma parte do livro Sexo e Obsessão, que o Jorge me mandou, que ele aparece o dínamo, né? Então, é uma parte do capítulo, então essa parte é a parte libertadora, né, Jorge, vamos dizer assim. Então, ele diz, quando emulado pelo amor, seu dínamo possuidor de inesgotáveis reservas de energias, altera a manifestação e conduz-se rico de estímulos que fomentam a coragem, propiciam o bom ânimo, o desejo de luta e de crescimento, alterando a estrutura interna do ser. Olha só, gente, a potência que a gente tem, alterando a estrutura interna do ser humano e a condição da humanidade, que se transforma para melhor. Ou seja, somos um todo. Vocês já imaginaram se cada um de nós conseguisse ativar esse dínamo da maneira adequada, ou seja, em toda a sua potência? Além da gente se transformar, a gente transformaria a humanidade inteira, né? Que seríamos muitos, muito amor. Diante dos grandes eventos da cultura, da arte, do pensamento, da fé, pergunte-se ao amor o que constituiu razão para essa realidade. E ele responderá que foram os sentimentos de ternura e de envolvimento afetivo, sem os quais não se teria força nem valor para resistir às investidas da rebeldia, nem às incessantes provas desafiadoras, ante as quais somente os fortes, aqueles que estão estruturados na coragem e seguros dos objetivos que perseguem, conseguem ultrapassar. Quem de nós é seguro no objetivo que persegue? Quem de nós tem essa meta bem traçada, né? Como objetivo primeiro de vida, fazendo com que esse dínamo seja ativado, né? Através do amor, porque é só através do amor que a gente vai conseguir, né? A coragem, o bom ânimo, o crescimento. Porque todos nós vivemos na luta. É uma luta íntima, né? São muitas dores, a gente sabe disso. Mas Deus nos dá o caminho. E a espiritualidade vem nos presentear, né? Com tantas informações. Esse livro é do Filomeno, é do Manuel Filomeno de Miranda, né, Jorge? Essa parte? Isso, Manuel Filomeno de Miranda. Isso. E ele ainda... Sexo e obsessão. Isso. Ele finaliza ali a parte, né? O amor é o mais vigoroso instrumento de incitação para os logros que parecem impossíveis de ser conquistados. Então, isso faz com que a gente pense como a gente faz tudo às avessas, né? Como realmente nós estamos emborcados, como fala o Pietro Baldi. Como esse nosso antissistema está emborcado e que nós fazemos tudo na maneira equivocada. Mas agora a gente já sabe o caminho. Quer falar mais alguma coisa sobre aquele trecho ali, Jorge? Oi, Cris. Não, acho que ele foi bem falado, né? O dínamo, ele só pode ser ativado pelo amor, por isso que está aí. Ele vai te trazer uma paz, uma energia que nós não estamos acostumados, que é bem sutilizada. Então, ele enche a gente de uma energia muito maravilhosa, de uma paz, de uma alegria que vem do ser. Você se sente mais leve, a energia é mais sutil, você recebe essa energia, você também fica mais sutil. Você sutiliza-se também junto com a energia que você recebe. Lembrar que o dínamo é uma força central, que ela está no nosso coração, no coração de todo mundo. É uma semente que foi colocada em nós pelas mãos de Deus. Deus nos deu essa potência. Ela produz energia pura de forma contínua, se for ativada pelo amor. Mas esse amor, essa caridade, essa bondade,
também precisam ser contínuas, porque o gerador ele produz uma energia contínua, mas para isso eu preciso ter um amor contínuo. Então eu preciso me observar durante o dia e pegar os conteúdos do passado, como nós já falamos aqui, e substituí-los por misericórdia, por bondade, por compaixão, desinteresse, fazer todas as coisas com muita bondade para todas as pessoas. Aí eu ativo o dínamo. E aí eu começo a me relacionar com níveis espirituais muito altos e começo a receber uma energia contínua a partir disso aí. Mas o meu ato também tem que ser contínuo. Ele não pode ser alternado. Eu não posso fazer um ato bom e 9 ruins, ou um bom e 6 ruins, porque aí eu interrompo a corrente. É preciso imaginar que isso é uma corrente que se estabelece do meu dínamo para o dínamo de alguém que está lá em cima, bem alto, que pode ser Deus. Então, eu não posso interromper uma corrente. Essa corrente ela tem que gerar uma energia contínua. E depende de nós. Não depende do alto. O alto está gerando a energia. Nós é que precisamos ter uma disciplina mental, uma ordem mental, como disse a Cris muito bem, saber o que está sentindo, saber o que está pensando e, principalmente, substituir, como ela falou antes, aquilo que é ruim, aquilo que é denso, aquilo que é o mal, por algo que é sutil, que é bom e que vai me trazer alegria. Era isso, Cris. Valeu, Jorge. A Clô quer falar? Sim, eu queria falar. Antes, estava pensando sobre isso agora que o Jorge falou de novo. Me veio novamente essa questão do movimento, né? Que o movimento contínuo, essa disciplina e tudo mais. Estava pensando como esse passado, esses condicionamentos, por mais que eles, esse movimento de estagnação, a gente sempre fala que é tão rápido que vem que ele é um movimento estagnado, né? Sempre mais do mesmo. E eu estava pensando assim, que na verdade é como se quase isso não fosse um movimento, né? Não é parado, mas é estagnado, né? Aquela energia ali que não se renova, que não tem essa ligação com o alto, né? Não tem, é a gente com a imagem daquele ratinho naquele círculozinho que a gente já colocou várias vezes nas aulas, né? E essa energia nova, esse colocar a potência do dínamo para rodar e essa ligação com o alto é um movimento mesmo, né? E por isso que precisa a aderência de colocar esse movimento na vida, porque o movimento atual ele não é uma usina de energia, né? Ele é uma usina de estagnação, de ficar ali no mesmo lugar. Verdade. Era isso Obrigada, só. Clô. Obrigada. Gente, a gente está finalizando aqui, mas acho que dá para só fazer o último slide, né? Para que aí semana que vem a gente já passa para uma próxima aula. E aí ele diz assim: pode sutilizar-te rapidamente, desdensificando, que é o que o Jorge falou agora, né? Teus corpos, retirando de ti próprio o peso da matéria densa. O trabalho é árduo e exige de ti grande vontade, vigilância constante e objetivo bem traçado. Acredita em mim, pode ser muito, mas muito mais feliz aí mesmo onde estás agora. E ele é um recadinho da espiritualidade para gente, né? Que Recadinho lindo! é até desagradável da minha parte, né? Porque Muito lindo esse e recadinho. aí ele diz assim, para finalizar, que a luz do Mestre Jesus ilumine os vossos corações, pois é através dele que acionarás todas as forças do dínamo divino que é dentro de ti. Um forte e sincero abraço daquele que vos acompanha de perto. Somos aqui uma equipe que elabora, incentiva e ampara a todos vós. Virão dias difíceis, mas não desanimeis. Tudo está sobre os desígnios de Deus. Que a fé e a esperança sejam uma constante na vida de cada um de vós. Um abraço. Isso aí, gente. Um abraço para todo mundo. Quem é que faz nosso encerramento?
Alô? Eu vou fazer então. Gente, antes de fazer a prece de encerramento, tem algo que é muito importante vocês, todos nós sabemos. Todo o processo espiritual, ele tem que ser bilateral. O alto quer, mas nós também precisamos querer. O alto nos ajuda, mas a gente também precisa do alto com o nosso comportamento. Senão, o circuito não fecha. De novo, é um circuito entre nós e o alto. A energia do alto está caindo, a informação está vindo. Nós é que precisamos também ficar de frente para o alto e receber isso e nos transformarmos e ajudarmos o alto para que ele continue nos ajudando. Então, se quer acionar o dínamo, é preciso que você trate tudo com amor, com bondade, e assim esse dínamo cria uma corrente que fecha um circuito e você começa a receber. Mas é bilateral, não basta o alto querer. Nós precisamos querer. Isso precisa ficar bem justo na cabeça de todo mundo. Tá bom? Agradecemos Valeu, a Jorge. Cris pela excelente aula. Estava muito maravilhoso. Todas as participações, e é isso que a gente quer cada vez mais, que todo mundo participe. Então, vamos Isso. todo mundo para o nosso coração, né? Vamos para o nosso dínamo e vamos acendê-lo, né? Encher nosso coração de amor, colocar Jesus na nossa tela mental e produzir todos juntos uma egrégora, uma energia que fique em nossos lares, que fique conosco, com os nossos parentes. Senhor Jesus, pedimos a vossa permissão para encerrarmos o nosso trabalho. Agradecido que estamos por tanto que estamos recebendo. Agradecemos, Senhor, por todas as informações, por toda ajuda, por toda misericórdia, por todo amparo, por toda dedicação que estamos tendo. Senhor, obrigado. Obrigado, Mestre, por toda essa ajuda. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não me deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-me de todos os males, que assim seja. Uma boa noite a todos, permaneçam com essa energia, mantenham-se calmos e mansos e confiantes em Deus. Até a próxima quinta.